Muito bem, olá a todos, conforme prometido, mais um mês, a divulgação de um conteúdo que nós estudamos no Clube de Leitura, que é o livro Liderança Shakti, o equilíbrio do poder feminino e masculino no mundo dos negócios. Muito interessante, foi bem diferente de tudo que eu já tinha lido, e eu estou aqui hoje para contar para vocês essa experiência que foi essa leitura. E eu tenho aqui comigo um resumo que eu fiz exclusivamente para o nosso canal, com todos os apontamentos dos principais assuntos relevantes dentro do livro, que eu colhi de alguns leitores que me acompanharam também durante o mês, e daqueles temas que eu gostei bastante, que eu achei bem interessante, para poder divulgar aqui para vocês. Espera um pouquinho, que tem uma visita aqui para mim. Aqui, ó, essa é a minha visita, que fica latindo o tempo todo para mim e não me deixa gravar meus vídeos. Desbloqueie a fonte para a verdadeira liderança. O equilíbrio do masculino com o feminino, transformando os negócios e uma maneira muito mais consciente. Liderança Shakti é liderar a partir do amor e não do medo. Como acessar Shakti? Através da presença e não do ego. Principais pontos. Olha só, começando a falar do livro, né? Dos autores do Capitalismo Consciente, Neelam e Raj, eles nos apresentam um estilo de liderança que é muito mais cooperativo e inclusivo. É nesse contexto que dedicamos a leitura de outubro. E quem me conhece deve saber o quanto eu estava assim, fiquei extremamente curiosa para finalizar e entender sobre essa abordagem, né? Uma filosofia, gente, uma filosofia muito diferente do que a gente tem ouvido, do que a gente vê, do que a gente foi educado, da maneira que a gente aprendeu sobre liderança, né? Eu falo ainda mais, quem está aí na mesma fase, na mesma geração que eu, que nascemos lá nos anos 80, né? Ou quem nasceu nos anos 70 para trás, de 80 para trás, nós tivemos uma educação corporativa, podemos dizer assim, muito diferente, né? Onde nós fomos criados no meio masculino. Eu, inclusive, eu me lembro que quando eu coloquei os pés dentro de uma multinacional, que eu tinha 20 anos de idade, eu era a única mulher dentro do chão de fábrica. Então, aquele era um modelo de trabalho. E hoje se desenvolveu muito essas questões, né? E o capitalismo consciente ajuda a gente a trazer esses novos conceitos, essas novas abordagens e abrir a nossa mente para uma liderança muito mais consciente, né? O próprio nome já diz, mas uma liderança com uma mente muito mais aberta no que diz respeito do equilíbrio entre os dois gêneros, feminino e masculino. Uma coincidência muito maluca que aconteceu é que quando eu recebi a sugestão para esse livro, aí eu postei, a gente fez um sorteio, e foi o livro que foi sorteado, né? Depois, logo em seguida, eu comecei a ler, eu recebi um convite do Capitalismo Consciente para participar do evento que acontece a cada 2 anos sobre liderança consciente. E por muita coincidência, quem estavam palestrando? Os 2 autores do livro, a Neelam e o Raj Sisodia. Gente, foi incrível escutar eles falando do livro e de toda essa abordagem da liderança consciente. Foi muito maravilhoso. E até nesse dia, teve um workshop, após a gravação dos vídeos que foram feitas com eles, teve um workshop, uma dinâmica entre os participantes do evento, e aí a gente trocou ideias, insights do que significa liderança consciente. Então, a gente evoluiu muito mais nesse assunto, e aí eu trouxe aqui o resumo para falar para vocês. Eu até anotei nesse dia, olha, quem tiver interesse e quiser esse resumo dessa conversa que a gente teve com os autores do livro, vocês me mandam uma mensagem, manda pelo Instagram, no direct, e fala, Jane, eu quero um resumo. E aí eu vou mandar um resumo para vocês do que eu fiz
Tá aqui, olha, eu fiz um mapa mental sobre os principais elementos de uma liderança Shakti. Legal? E outra coisa é que eu estou procurando aqui, o resumo que eu havia, é o seguinte. Conhecendo um pouco mais sobre a liderança Shakti, ela consiste em 4 elementos, que está aqui nesse meu mapa, que eu vou mandar para quem quiser me pedir. Esses 4 elementos é composto pela presença, plenitude, flexibilidade e congruência. E é do autoconhecimento, com foco na liderança Shakti, que é representada pela força feminina, que é a energia. Então, no livro, a gente aprende com eles essa filosofia onde eles entendem que o poder masculino está conectado com a consciência e o poder feminino com a energia. Por isso, da importância dos dois juntos, né? Quando colocamos o homem e a mulher nesse contexto, o homem representa a consciência e a mulher a energia. E que, do mesmo modo, em diferentes filosofias, considera a importância das polaridades do universo. Essa parte das polaridades é maravilhosa. Os autores nos apresentam a importância da liderança consciente, pautada no equilíbrio, falando da polaridade feminina e masculina. E eu vou até aqui para quem vai ler. Tem um mapa de polaridade feminina e masculina. Eu sei que eu avancei um pouco, mas assim, é um resumo dos principais pontos. E o que traz esse mapa? Esse mapa, ele apresenta o lado feminino e masculino. Então, quando você olha para ele, e você vê aqui os dons, os pontos cegos, a lacuna, né? Na verdade, é um exemplo do nosso comportamento feminino e masculino, como a gente age dentro do mundo dos negócios como líderes, como age o feminino e como age o masculino. E tem tanto o lado dos dons como as lacunas também. Então, por exemplo, eu olhando para esse quadrante e eu me vejo muito mais com... o meu comportamento ele é muito mais voltado para o polo feminino, né? Quais são os meus dons? Empatia, gentileza, inclusão, abertura, harmonia, vulnerabilidade. Então, por muitas vezes, eu me identifico desta forma. Mas, assim como Yin e Yang, né? Tudo tem o seu lado, o polo negativo e o polo positivo, não tem? É aqui que eles representam também as questões da liderança feminina e masculina. Tudo tem o seu lado bom e mal. Né? Então, é esse equilíbrio que fala muito todo momento do livro. Né? Ele traz sempre essa abordagem da importância do equilíbrio, do nosso equilíbrio, do equilíbrio dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. Então, vamos lá. Eu vi os meus dons, eu me identifiquei com esse polo feminino. Quando eu sou empática, gentil, inclusiva, vulnerável, harmônica, eu também tenho alguns excessos. Então, eu posso ser sufocante, sentimental, carente, dependente. Nossa, tudo quando a gente passa a ter essa consciência dos dois polos, né? Autoconhecimento. É o gatilho para a transformação, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional, obviamente. Aqui no capítulo 1, ainda no início, na página 33, já tem um indício de que você vai estudar sobre a jornada do herói mais para frente. Então, ele coloca aqui que o chamado e a capacidade de embarcar na jornada do herói, o chamado e a capacidade de embarcar na jornada do herói estão em todos nós, todos os seres humanos. Hoje em dia, muitos usam o Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, qual eu falei para vocês, para ensinar, inspirando pessoas a perceber que elas podem ser heróis em vez de continuar como pessoas comuns, ou pior, como vítimas. Né? Um herói não é vítima. O herói, ele tem a consciência de que ele precisa evoluir, de que ele precisa aprender, que ele precisa aceitar suas vulnerabilidades. O herói, ele reconhece suas fraquezas. Mesmo que doa, não é gostoso.
Ninguém gosta de ver fraqueza, ninguém gosta de reconhecer as falhas. Claro que não, a gente não fala disso aqui. Mas a gente fala e a gente aprende que, passado por esse processo, é onde você vai buscar a sua evolução e é onde você vai conseguir passar pelos ciclos da jornada do herói. Tornar-se um líder Shakti requer que você faça uma jornada heróica. O que eu gostaria muito de compartilhar com vocês foram esses pontos principais sobre liderança Shakti, no meu processo de mentoria e de consultoria, todos os temas que eu considero relevante para o desenvolvimento de cada mentorado, eu trago e incluo, adiciono dentro do nosso programa, e com certeza a liderança Shakti eu aprendi e sempre eu tive ali um olhar voltado para esse movimento de liderança consciente, e agora mais do que nunca eu passo a ter a certeza da importância desse modelo de liderar, uma liderança consciente.